Candidato, o que é justiça restaurativa? Candidato, o que é crime organizado? Candidato, a seguradora considerou a perca total do veículo. É melhor que você perca o interesse. Qual frase está correta? Boa noite a todos, bem-vindo a mais uma live aqui no canal do Concurseiro Pro. Hoje iremos fazer uma banca simulada com o candidato Murilo Machado. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Vilela, eu sou escrivão de polícia aqui no estado de São Paulo e aprovado recentemente para delegado investigador nos editais de 2022. Hoje eu estou aqui com o Murilo. Qual o seu nome completo, candidato? Boa noite, excelência. Meu nome é Murilo Machado de Souza. Está preparado, doutor? Sim, excelência. A gente vai começar com direito penal, posteriormente processo penal, legislação especial, constitucional, humanos e administrativo, exatamente na ordem que costuma ser no dia, tá ok? Ok, excelência. Certo, vamos começar com direito penal então. Candidato, quais os requisitos do arrependimento posterior e sua respectiva consequência? Excelência, o arrependimento posterior ele está previsto no artigo 16 do Código Penal. Ele é uma causa de redução de pena e os requisitos seriam que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça, ele seja de cunho patrimonial e seja realizado até o recebimento da denúncia, excelência. Esse ato tem que ser voluntário do agente, candidato? Sim, excelência, ele deve ser voluntário, muito embora não necessite que seja espontâneo. Certo, candidato, satisfeito. Você disse que é uma causa de diminuição de pena, certo? Isso. No tocante ao critério trifásico de aplicação da pena, em qual momento o juiz irá avaliar essa causa de diminuição de pena do arrependimento posterior? Excelência, conforme a previsão do Código Penal, no artigo 68, a, a causa de redução de pena ela será avaliada na terceira fase da dosimetria. Certo, candidato. Agora vamos para a parte especial, mais precisamente nos crimes contra a dignidade sexual. Como se caracteriza o crime de importunação sexual? Excelência, o crime de importunação sexual ele está previsto no artigo 215-A do Código Penal, e ele prevê que seria qualquer ato com intenções, com fins libidinosos, e que seria uma forma de constrangimento à pessoa com esse fim, pelo agente. E se a pessoa for menor de 14 anos, continua sendo um crime de importunação sexual? Excelência, nesse caso não. Conforme o entendimento jurisprudencial, não seria possível considerar subsidiar o crime de importunação sexual para o caso de menor de 14 anos, porque nesse caso, como a violência é presumida, então seria considerado o estupro de vulnerável. Certo, candidato. Ainda nos crimes contra a dignidade sexual, qual a ação penal nesses crimes? Ação penal, após mudanças legislativas, para qualquer crime deste capítulo, que seria da liberdade sexual, ele será de ação pública incondicionada. Certo, candidato satisfeito quanto ao direito penal, vamos para o direito processual penal. Quais as funções do inquérito policial? Excelência, o inquérito policial, ele é um procedimento administrativo realizado pela Polícia Judiciária, pela autoridade policial, chefiando, e seria um meio de obter elementos de convicção, elementos de informação para coletar provas sobre autoria e materialidade em relação a
a um crime. Dentre as funções, podemos apontar a função preservadora, seria aquela que impede que sejam intentadas ações penais sem cabimento. Excelência, no momento não me recordo. No momento de ser conceitual, o inquérito policial, você falou uma das funções, que ele angaria elementos de prova da autoria, da materialidade. Qual o nome dessa função? Isso. Seria a função investigativa. Certo, candidato, vamos para a próxima. Agora, no tocante ao tema teoria geral dos recursos, o que seria o efeito regressivo? Excelência, o efeito regressivo de um recurso seria aquele em que, após ser reformada a decisão em relação a uma situação específica, essa decisão ela retroagirá até o momento em que o fato havia sido determinado. Então, ela vai desconstituir este efeito de forma regressiva. Por quem? Pelo tribunal, pelo próprio juiz? Isso, a partir do momento em que uma primeira sentença ou uma primeira decisão fosse desconstituída, nesse caso, por exemplo, que o tribunal reveja uma sentença de primeiro grau, este efeito regressivo ele seria até o momento em que foi proferida a primeira sentença. Tem certeza, candidato? Sim, Excelência. Certo. Vamos agora para o tocante ao tema provas, mais especificamente a prova testemunhal. Quais são as testemunhas proibidas de depor? Excelência. A prova testemunhal é aquela realizada por meio de a apresentação de alguma pessoa que tenha verificado a existência de algum fato, no caso do processo penal, de um fato criminoso. E existem algumas restrições em relação às testemunhas, que seriam o cônjuge do ofendido, do réu, assim como os ascendentes, descendentes. E, nesse caso, eles seriam considerados, seria uma espécie de suspeição, porque eles teriam uma intenção, ou eles teriam, de alguma forma, algum interesse na resolução da situação em favor do réu. Então, nesse caso, não seria possível a inquirição destas pessoas como testemunhas, muito embora, caso não exija uma possibilidade fática, ou não existam outras testemunhas, não exista nenhuma outra situação que possa ser utilizada como meio de prova, então, excepcionalmente, estas testemunhas poderiam ser inquiridas, porém, não com compromisso de dizer a verdade. Então, se a mãe do indiciado quiser depor, ela não pode, ela é proibida de depor. Como regra prevista no Código de Processo Penal, a princípio, sim, Excelência, a não ser nos casos em que seriam possível a sua inquirição, porém, não com compromisso de dizer a verdade. Um psicólogo, por exemplo, pode depor? O psicólogo, em relação à confidencialidade com o seu paciente, que seria uma confidencialidade de cunho profissional, uma obrigação profissional, esse psicólogo não poderia também testemunhar, Excelência. Tá, ok, candidato. Agora, por fim, no tocante ao tema ação penal, mais precisamente ação penal privada, em quais situações ocorrerá a chamada perempção? Excelência, a perempção, ela seria uma perda do direito de prosseguir na ação por parte do silêncio, um momento. Vou retificar a resposta.
A perempção seria uma perda do direito de prosseguir na ação por parte do querelante, e nesse caso seria por ele deixar de prosseguir com a ação. E podemos considerar, por exemplo, quando ele não compareça ou deixe de prosseguir com alguma ação necessária no prazo de 30 dias, ou no caso de falecimento do querelante inicial, não existe um prosseguimento com as ações, com os, enfim, com o restante do processo pelo prazo de 60 dias. Você recorda de mais alguma hipótese? Excelência, salvo o melhor juízo, também seria na hipótese de que o querelante não compareça na audiência. Certo, candidato satisfeito. Quanto ao processo penal, vamos para a legislação especial. No momento, a Lei 2.850 de 2013, o que seria organização criminosa? Excelência, organização criminosa seria a associação de 4 ou mais pessoas com divisão de funções e com a intenção de prática de crimes que sejam apenados com pena máxima acima de 4 anos ou de caráter transnacional. Certo, candidato. No tocante aos crimes contra o sistema financeiro nacional, diferencie gestão fraudulenta de gestão temerária. Excelência, gestão fraudulenta ela estaria relacionada ao meio como seriam realizados os atos de gestão, que seriam usados, por exemplo, artifícios de engano ou de fraude propriamente dita, e que colocariam em risco a gestão da pessoa jurídica. E no caso da gestão temerária, ela seria naquelas situações em que ocorreria uma espécie de ocorreria uma espécie de o agente ele agiria de forma não agiria de forma com as melhores práticas do mercado, ou seja, ele agiria de forma inconsequente, ele tomaria medidas que poderiam ocasionar risco à pessoa jurídica. Então, essa seria a diferença primordial. Na gestão fraudulenta existiria ardil, uma forma de engano, enquanto na gestão temerária existiria uma ação inconsequente por parte do gestor. Certo, vamos falar de Lei Maria da Penha agora, Lei 11.340 de 2006. Quais as formas de violência previstas expressamente nessa lei? Excelência, as formas de violências previstas expressamente seriam a violência física, a violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Certo, candidato. Agora, o tocante à lei da lavagem de capitais, o que seria a chamada teoria da cegueira deliberada? Excelência, conforme o entendimento doutrinário, a teoria da cegueira deliberada seria aquela em que uma pessoa, geralmente, ela seria uma espécie de superior em relação a uma pessoa jurídica, ou, por exemplo, funcionários ou agentes públicos de alto escalão, em que, caso ocorram crimes, como lavagem de dinheiro, dentre outros, esta pessoa responsável, como seria por verificar essa situação, ela alega que ela não teria como saber ou não tinha noção sobre o que estava acontecendo. E essa teoria diz que, nesse caso, essa justificativa não seria possível a depender do caso concreto, uma vez que não teria como, pela própria função exercida por essa pessoa, que ela não tivesse ciência desses atos que estivessem ocorrendo. Aí ela responderia por lavagem de capitais?
Excelência, a depender do caso, também dependeriam das provas produzidas, também do contraditório, ampla defesa dentro de um processo, mas a depender do caso, sim, essa justificativa ela não seria cabível. E aí sim o autor poderia responder. Certo. Você é a favor da teoria da segredo deliberado ou não? Porque eu não quero saber das provas no momento, quero saber se é a favor ou não e por que responderia. Excelência, eu sou a favor e acredito que, a depender do cargo ocupado pelo agente, seria sim necessário o mínimo de conhecimento sobre o que está ocorrendo e a responsabilização das pessoas que seriam responsáveis por aqueles atos. Certo, vamos para direito constitucional agora. Satisfeito com a legislação? No direito constitucional, quais os símbolos da República Federativa do Brasil? Excelência, conforme previsão expressa na Constituição Federal, os símbolos da República Federativa do Brasil são a bandeira, o hino, as armas e os selos. Certo. Tocante ao tema poder constituinte, mais precisamente poder de reforma, quais os limites circunstanciais ao poder de reforma? Excelência, os limites circunstanciais ao poder de reforma, eles diriam respeito a uma situação extrema no estado de urgência, e seriam aqueles que podemos verificar em relação à intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Certo, candidato. Agora, no tocante ao tema classificação das constituições, o que é uma constituição normativa, segundo Carl Stein? Excelência, só confirmado foi enquanto a normativa, certo? Isso, candidato. Certo. A normativa, ela trata-se de uma classificação quanto à ontologia. Nesse caso, seria aquela Constituição em que ela, de fato, tem uma correspondência com a realidade social. Então, as suas normas previstas, elas, de fato, ditam o sistema político daquele Estado. Certo, candidato. Para a gente finalizar direito constitucional, o que seria a chamada mutação constitucional? Excelência, a mutação constitucional é considerada uma reforma da Constituição, mas por meio do entendimento dos tribunais. Ou seja, não seria uma alteração do texto em si, mas uma alteração no entendimento em relação a determinada norma, com fins de se adequar à realidade daquele momento. Não há mudança física do texto, então. Isso, não. Somente do entendimento jurisprudencial. Satisfeito quanto ao direito constitucional, candidato, vamos para direitos humanos. Queria que você discorresse para mim sobre o processo de incorporação dos tratados internacionais no ordenamento jurídico interno brasileiro. Certo, excelência. Quanto à incorporação dos tratados de direitos humanos, temos a teoria do duplo estatuto, ou seja, após a emenda constitucional 45 de 2004, temos a possibilidade de incorporar os tratados de direitos humanos como equivalentes à emenda constitucional, desde que no seu processo de incorporação ele siga o rito do Congresso Nacional, equivalente ao das emendas constitucionais. E nesse caso, após 2008, o STF entende que, caso o tratado não seja incorporado dessa forma, com o rito das emendas constitucionais, os tratados internacionais que versem sobre direitos humanos, eles seriam considerados normas supralegais, ou seja, acima das leis ordinárias e complementares, mas abaixo da Constituição Federal. Certo, candidato. Gostei da sua introdução ao tema, tudo, mas eu queria saber como que é o processo de incorporação mesmo. Isso é como ele vai ter o status do nosso ordenamento jurídico. Como que ele se incorpora? Sim.
Depende do presidente, depende do Congresso. Como que é a participação desses poderes na incorporação dos tratados? Certo, Excelência. A princípio, ocorrerá a assinatura, o ato de aceite, digamos assim, por parte do Estado, que seria representado pelo presidente da República. Após a assinatura, esse tratado ele irá para o Congresso Nacional. E, a partir daí, o Congresso Nacional fará o rito de incorporação, que, nesse caso, pode ser pelo rito da emenda constitucional ou pelo rito ordinário. A partir daí, será expedido um decreto legislativo. E depois desse decreto legislativo, existe a figura da ratificação, que também é realizada pelo presidente da República. Após a ratificação, o Estado, já estará subordinado às regras deste tratado a nível internacional. Porém, no Brasil, conforme entendimento do STF, ainda existe é necessária uma outra medida, ainda que seria o decreto presidencial. A partir da expedição do decreto presidencial, ele estaria valendo também no âmbito interno do país. Satisfeito, candidato. Agora, o tocante à teoria geral dos direitos humanos. Segundo George Jelinek, o que é o status ativo? Excelência, conforme a teoria de George Jelinek, existem 4 status possíveis, e o status ativo seria aquele em que os cidadãos teriam a possibilidade de atuar de forma ativa nas decisões do Estado, seja por meio no Brasil, como poderíamos usar como exemplo, seria o direito do sufrágio universal, que seria o voto, assim como também as hipóteses de plebiscito e referendo. Certo, candidato, satisfeito. Agora, quanto ao tema TPI. O TPI possui competência para julgar os crimes contra a humanidade, certo? E dentre esses crimes tem o desaparecimento forçado. O que seria o desaparecimento forçado? Excelência, o desaparecimento forçado, ele seria a intencionalidade. Excelência, perdão, só confirmando, seria crimes contra a humanidade? Isso. Certo. Dentro dos crimes contra a humanidade, competência do TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, um dos crimes contra a humanidade é o desaparecimento forçado. Estou te afirmando isso. O que seria o desaparecimento forçado? Certo, Excelência. O desaparecimento forçado, como ele trata-se de um crime contra a humanidade, ele seria realizado no contexto de ataque sistemático contra alguma população civil. E especificamente o desaparecimento forçado seria aquele em que seriam omitidas as circunstâncias do desaparecimento de pessoas em situações específicas e também a ausência de publicidade ou ausência de informações acerca do paradeiro dessas pessoas, dentre outras formas de se manipular ou ocultar essas informações. Certo. Satisfeito. Por fim, tocante ao tema minorias, grupos vulneráveis, o que seria uma ação afirmativa? Excelência, ação afirmativa seriam medidas temporárias tomadas pelos estados com o fim de fazer valer a igualdade material, ou seja, auxiliar com que grupos vulneráveis ou minorias tenham gradativamente um acesso cada vez mais igual a determinados direitos que muitas vezes não lhes são concedidos pela estrutura social. Poderia me dar um exemplo de ação afirmativa? Excelência, um exemplo de ação afirmativa seriam as cotas para negros em concursos públicos. Certo, candidato. Fazendo um paralelo com legislação especial, a Lei Maria da Penha poderia ser considerada uma ação afirmativa? Excelência,
considerando que a Lei Maria da Penha, ela encontra-se num contexto de proteção contra a violência realizada contra as mulheres, a princípio, caso, considerando que a sociedade chegasse a algum momento em que essa violência se erradicasse, ou chegasse muito próximo de cessar, pelo menos esses tipos de crimes, poderíamos considerar, sim, a Lei Maria da Penha uma medida afirmativa, uma vez que ela não teria sentido em existir se essa situação, hipoteticamente, acontecesse. Certo, satisfeito quanto a direitos humanos. Vamos finalizar agora com direito administrativo. Vamos falar de lei orgânica da polícia do estado de São Paulo. Quem é o patrono da Polícia Civil? Excelência, patrono da Polícia Civil, não me recordo, Excelência. Certo, candidato. Agora, quanto ao Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo. Cite duas formas de provimento previstas no referido estatuto. Excelência, duas formas de provimento, poderíamos citar a posse e a reintegração. Certo, candidato. Agora, no tocante ao tema poder de polícia, quais os atributos do poder de polícia? Excelência, os atributos do poder de polícia são a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Certo, candidato. Agora, no tocante ao tema intervenção do Estado na propriedade, o que é limitação administrativa? Excelência, limitação administrativa é uma espécie de intervenção do Estado na propriedade de cunho geral. Ela seria, por exemplo, por meio de uma elaboração de uma lei e que ela afetasse, muito embora não precisaria ser pessoas individualizadas, mas seria uma coletividade, um número relativamente grande de pessoas, ou seja, ela não seria a uma pessoa direcionada a uma pessoa específica, mas sim de uma forma geral. Certo. E limita esses direitos a troco do quê? Qual que é o objetivo? De limitar, condicionar esses direitos, essas atividades individuais? Certo, Excelência. A função principal seria atender ao interesse público. Certo, candidato, satisfeito. Gostei bastante, viu, Murilo? Parabéns, foi muito bem. Obrigado. Gostei da sua postura, não tenho nada a comentar sobre postura, achei que você foi muito bem, articulou bem as ideias, foi bem objetivo. O que você teve erros foi erro de conteúdo mesmo. O que você errou foi alguma coisa ali, outra aqui, mas de postura, gostei bastante. Achei que você articulou muito bem as ideias. Foi bem objetivo. Eu acho que o examinador quer pessoas objetivas. Ele sempre cortava quando o cara falava demais. Eu achava que você dava uma introdução na medida certa, falar rapidamente do que se trata o tema e ir direto ao que o examinador quer. E você fez isso muito bem. Eu só vou voltar uma por uma para a gente ir comentando. Beleza. Direito penal, arrependimento posterior, sua consequência. A única coisa que eu tenho a ponderar aqui é que você falou que é crime patrimonial. Não necessariamente, tá? Pode ser de efeitos patrimoniais. Então, não, por exemplo, algum crime contra a administração pública que dê para reparar o dano, ele não é um crime patrimonial, mas ele tem efeitos patrimoniais. Eu pensei que eu tivesse falado, mas Não, pelo jeito não saiu. Foi só na cabeça. Né? Aí eu puxei a pergunta, acontece muito isso, de uma pergunta vem outra, que foi o caso da dosimetria da pena, qual fase incide, então já puxa duas perguntas na mesma. Importunação sexual, ok, poderia ter ficado um pouquinho melhor, mas ficou ok. Depois eu vou te mandar o padrão de resposta ideal.
Ação penal, show, pública incondicionada. Então, o penal foi muito bem, dava para te dar uns 90 pontos tranquilamente. Funções de inquérito policial não saiu, né? Infelizmente, faltou algumas. Faltou. Faltou As revisar. principais, você falou uma, tá? Só voltando aqui em processo penal. Deixa eu pegar aqui que eu anotei. Você lembrou da função preservadora, mas faltou a função preparatória. Você falou função investigativa, dá para aceitar, mas o nome correto é preparatórias. Aí essas duas são clássicas na doutrina. Aí tem uma doutrina moderna que a Cadepol defende, que tem outras funções, como reveladora de fatos ocultos, ela evita as cifras negras, função simbólica, pois quando inicia uma investigação, traz uma sensação de tranquilidade social, e a função restaurativa, que até caiu na minha prova discursiva de 2022. Então, eles andam explorando muito essas funções modernas, eles defendem bastante, então é bom saber. Lá no meu Instagram, aproveitando para passar, meu Instagram aqui, Flavilela1, lá no link tem um material de apoio que fala muito bem de todas as funções. Isso é muito explorado, então é bom pegar. O Fabiano Brito deixou um mnemônico aí também para decorar, eu particularmente conheci, mas eu gosto dos mnemônicos, PPSSO, ajuda já a dar uma decorada, para quem gosta de mnemônicos. Efeito regressivo você também misturou, eu nem consegui entender qual efeito você estava se referindo, é a possibilidade do juiz se retratar da decisão, igual tem no RESE, por exemplo. Eu acho que você tentou associar o nome, né? Eu imagino. Associar o nome depois, com alguma coisa. Depois eu até lembrei, mas até uma coisa. Não estava muito... Se já tiver passado para a próxima questão, não volta, tá? Mesmo se você lembrar, isso vai soar tipo como desrespeito com a banca. Mas se der para corrigir, é até bom você ter falado, se der para corrigir ainda estando na questão, você fala, excelência, poderia retificar na resposta? Aí eu vou te dar o ok e você retifica, tá? Certo. As testemunhas proibidas de depor, você confundiu aquelas que podem ser isentas de depor. Aí eu tentei te puxar. E o psicólogo, acho que depois você caiu só a ficha. Depois eu percebi, tá? Mas assim, em algumas horas eu estava sendo um examinador bonzinho, tem um examinador bonzinho que vai tentando te puxar onde ele quer, e tem um examinador que vai te falar, beleza, e te dá o errado, tá? Então, mas deu para ver que você sabia. E você não fugiu muito do tema. Então, aqui, ok. Da preempção, lembrou bastante de várias hipóteses, é normal não lembrar todas no dia, muitas vezes você não vai lembrar de todas, eu sempre dou a dica para usar a regra do dentre, tipo assim, excelência, dentre as causas que ocorreram a preempção, é possível destacar. Aí você fala se precisa lembrar, tá? Ficou faltando só quando ele não formula o pedido de condenação nas alegações finais e que se for pessoa jurídica, extinguir sem deixar de assessor. Mas você lembrou bem de todas. Eu só acrescentaria também de você falar na resposta na natureza jurídica, uma causa de extinção da punibilidade, tá? Certo. Aqui em processo penal foi talvez a pior matéria, talvez deve ser uma das suas melhores, mas foi a que você foi pior aqui, mas dava para passar com 50% sim. Legislação especial, organização criminosa conceituou bem, faltou uma coisinha ou outra, mas é igual eu falei, é normal esquecer alguma coisinha ou outra e o cara vai ficar te tirando ponto se esquecendo uma coisinha ou outra. Ficou faltando obter vantagem, tá? Indireto e diretamente, vantagem de qualquer natureza. Ficou faltando você falar essa parte, o restante você lembrou. E você usou crimes, infrações penais, tá? Tem até uma pergunta, eu vi uma pergunta se pode ser contravenção penal. Então, pode. Se for superar 4 anos, pode. Essa é a resposta. Então, aproveitando outra pergunta. Essa você me surpreendeu de ir na linha certa, nos crimes contra o sistema financeiro nacional, de gestão fraudulenta, gestão temerária. Bem difícil essa, é aquela lei que todo mundo deixa de lado, mas você foi na linha certa. É mais patinada, mas não. Mas saiu. É normal continuar nessa, mas... E aproveitando quem está assistindo, crimes contra... tinha um ponto, não sei se vocês sabem como funciona a prova oral, mas você sorteia pontos. Aí tinha um ponto da morte na minha prova, que era o ponto 10. Caía crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
crimes contra a ordem econômica e financeira. Então, legislação especial, quando caía nesse bloco, vinha pesado. Mas, normalmente, são questões batidas nessas matérias. Depois vocês começaram a acostumar, e uma questão bem batida era essa. Diferenciar revisando, só complementando, revisando, eu acabei vendo ela nessa ótimo. revisão, então acabou que ajudou. Outra, a forma de violência, a Lei Maria da Penha lembrou de todas, ótimo. Cegueira deliberada, eu te dei um apertado, que eu queria que você falasse um pouco da sua opinião, que você estava se esquivando ali, eu queria te dar uma pressionada, fui examinador maldoso nessa hora. Tentei dar uma mesclada, mas ok. De constitucional, você foi retocável, dava para te dar 100 em constitucional, não errou nada, só lembrando quais foram, que a gente esquece, os símbolos, limites circunstanciais, constituição normativa e mutação constitucional. Saiu bem todos os conceitos. Não tenho nada a ponderar aqui, não. Só a 3 te dá a elogiar, você introduziu muito bem na hora de você falar o que era uma constituição normativa. Você falou que estava relacionado à classificação ontológica. É bom, antes de você falar do que, você tentar introduzir onde ela está. Essa ideia é muito boa, tá? Eu até dou umas dicas lá gratuitas no meu Instagram, e uma delas é essa, tentar introduzir onde está o tema antes de conceituar. Certo. Direitos humanos, sobre a incorporação dos tratados internacionais, você não chegou a falar o que eu queria, mas normal confundir, aí eu te puxei, até aquele lance, quando o examinador maldoso, você te dá errado. Eu vi que você gostou muito do conhecimento, eu tentei te puxar onde você queria, aí você foi perfeito, tá? Você falou muito bem, só para lembrar o nome dessa teoria, quando junta o poder executivo e o poder legislativo, chama teoria da junção de vontades ou teoria dos atos complexos, tá? Normalmente a doutrina fala, se você lembrasse, seria melhor ainda, mas ficou show a resposta. Ótimo. Status ativo, de George Jelinek, ótimo. Quando você falou que ele tem 4 status, eu fiquei pensando, ele vai querer falar dos 4. Ele vai se bananar, ainda bem que você foi direto porque eu queria, porque lembrar de todos ia ser complicado. Eu fui direto para não querer inventar demais. Não invente, vai no que ele te pediu. Porque a chance da gente esquecer de algum na hora é enorme. Eu até pensei que às vezes poderia também, não sei, depender do examinador, perguntar dos outros, né? Já que falou 4, mas eu falei, agora vai. Tem um examinador cuzão, às vezes a gente pergunta quais são os 3. Justamente. No desaparecimento forçado, gostei muito, eu achei que não ia sair nada, é algo que está lá no tratado, aquela parte que a gente passa meio batido, mas saiu, claro que não saiu aquele conceito exatamente igual da lei, e não vai sair no dia, mas saiu mais ou menos a ideia central do desaparecimento forçado. Só ficou faltando uma parte importante, que o fim do desaparecimento por prazo é negar a proteção da lei por um prolongado período de tempo, tá? Só essa parte que, se você tivesse falado ela, perfeita a resposta, mas o resto você falou bem. Ação afirmativa, ok. Aí, para deixar um pouco mais difícil, eu fiz essa pergunta, caiu muito na minha prova, da Lei Maria da Penha. Eu não considero que ela tenha uma resposta certa, é mais para ver como que vai ser o desenrolar do candidato. Eu, Flávio, responderia que não, porque ela não tem que ser temporária, porque sempre vai existir uma vulnerabilidade física entre a mulher e o homem. Então, a mulher sempre vai... Mas é o meu raciocínio, tá? Não vejo algo como certo e errado. Você desenvolveu muito bem sua ideia, tá? O ideal é desenvolver bem a ideia na hora. Agora, direito administrativo. O patrão da Polícia Civil é Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, questão difícil e boba, mas como caiu, quis trazer aqui para você não esquecer. Para quem não esquecer do dia, tá? Inclusive, o dia da polícia é 21 de abril por conta do Tiradentes. Se perguntar o dia também é 21 de abril. Tem essas perguntas bestas, infelizmente. Quis trazer uma... forma de provimento. Você falou posse, a nomeação, tá? Só isso. Tá lá a nomeação e não tá a posse. Mas a reintegração tá lá, tá? Reintegração, reversão, nomeação. Atributos do poder de polícia, ok, perfeito, falou todos. E eu também acho que você tem que falar exatamente. Perguntou quais? São esses 3. Se ele vai explicar, você explica.
Se não pedir, é isso, tá? Uhum. Eu acho que quanto menos falar, melhor. Menos é mais, na minha opinião. Certo. Limitação administrativa estava ruim, é por isso que eu fui te puxando. Eu achei que dava para melhorar esse conceito. O conceito não ficou dos melhores, mas deu para ver que você sabia do que se tratava. Gostei bastante. Só fechar aqui para conseguir ampliar a tela, agora que eu já repassei. Gostei bastante mesmo, foi muito bem. Foi sua primeira banca simulada ou já treinou antes? Não, foi a primeira. Nossa, foi sensacional. Primeira. Aplicou. Banca foi a primeira. Tá fazendo algum cursinho específico? Eu adquiri um curso, só que eu ainda tô só estudando assim, por questões até então. Eu peguei algumas questões anotadas e era isso. Não, certo, tá excelente, gostei bastante. Só antes de encerrar aqui, então, hoje é só com você, normalmente faço com dois, mas hoje só tem você. Só explicando rapidamente dos cursos, deixa eu ver se o link tá fácil aqui dos cursos. Só pegar aqui, eu joguei o link no e-mail. Deixar aí no chat os links, são dois. Tem um curso com início imediato, que é o Desmistificando a Prova Oral, que é para dar um panorama de como é a prova oral, quais os pontos que mais caem. Essa está na aula 1. A aula 2 já é o perfil da banca e dá algumas dicas e técnicas de prova oral. Mais ou menos igual eu passei aqui para o Murilo hoje, mas com maiores detalhes, por ter maior tempo de falar. E a aula 3 eu respondo 36 perguntas, 6 de cada matéria, aplicando essas técnicas, para a gente ir acostumando com essa forma. E, além disso, tem acesso às questões da prova oral de 2022. Esse curso está com início imediato, eu sou professor desse curso, e está R$ 147. E a gente tem um curso específico de banca simulada. Ele só vai começar depois da prova discursiva. Só que a gente está com as vagas dele encerradas, porque a gente fez o seguinte procedimento. Estava R$ 100 para você reservar a sua vaga. Se você não for aprovado na discursiva, esse valor será devolvido. Se for aprovado, abate no valor, no momento de comprar o curso, paga R$ 200. A gente está no momento com fila de espera. Provavelmente, quem está com fila de espera vai ingressar, porque alguém que deve ter comprado o curso provavelmente não vai passar, e vai abrir a vaga, consequentemente. Esse curso de banca simulada, você paga o mês, R$ 300 o mês, você faz banca simulada toda semana, mais ou menos nos mesmos moldes que eu fiz com o Murilo. Seria ele e mais 3 no dia. Ele e mais 2 comigo, pelo menos. Vou fazer com 3 pessoas para ser o melhor possível. A banca ficará gravada, isso é ótimo para você se assistir novamente depois, verificar seus erros. Tá bom. E basicamente é isso. Banca simulada toda semana você será arguido e você pode escolher o professor que você vai ser arguido. Eu, o Júlio, que foi o 6º colocado do meu concurso, fez um excelente concurso, e a Carla também aprovada no edital 2022, a Carla Jarola. Aí você escolhe o professor que você quer. Na minha opinião, o ideal é você fechar o mês com o mesmo professor para ele conseguir avaliar o seu crescimento. Então, isso é o ideal, mas aí da pessoa poder escolher o professor ou não. Alguma dúvida? Você tem alguma dúvida da sua arguição, Murilo? Não, uma única dúvida que eu até queria conferir mesmo seria em relação ao tempo de resposta, ou assim, aos espaçamentos, o tempo em silêncio, porque na minha percepção parecia que era uma eternidade, mas eu não sei se foi muito, se mais foi ou pouco. menos no tempo que é para ser, tá? Eu estava calculando mais ou menos aqui pelo relógio do computador, costuma ser de 20 a 30 minutos. Foi um pouco menos de 30 minutos. Eu achei que você usou muito bem seu tempo, você não enrolou, tem candidato que enrola demais, fala umas coisas bem desnecessárias a ponto do examinador ter que cortar. Eu não tive que fazer isso com você em nenhum momento, então eu achei que você foi bem. Aproveitando que você perguntou sobre isso, muitas vezes respondia muito de bate-pronto, e às vezes você acabava se enrolando no meio da resposta. Dá um tempinho para você pensar, se for uma resposta muito complexa, 1 minuto de silêncio, você formula na sua cabeça e responde. Se é uma pergunta muito direta, como
Quais os atributos do poder de polícia? Se você não falar muito bate-pronto, dá mais ou menos 3 segundos na sua cabeça, até para você não esquecer nenhum, formular certinho e rebate, tá? Mas você foi muito bem, eu acho que ficou muito bem, dá até entender que você já tinha feito outras bancas simuladas, você aplicou muito bem. Tipo, quando eu perguntei os atributos, você respondeu excelente, os atributos do poder de polícia são... É o ideal, tem gente afobado que responde já coercibilidade, autoexecutoriedade, discricionalidade. Sem falar excelência ou sem nem dar uma introduçãozinha. Então, eu achei que você foi muito bem. O tempo de prova é de 20 a 30 minutos, tá? Certo. Então, apesar de não ter feito erguição, como eu disse, tem uns exemplos de resposta. Então, isso já ajuda um pouco lá no que eu estou fazendo. Sim, mas eu tenho interesse depois também de fazer o das erguições com vocês também. Certo. Se você tiver interesse, o que eu aconselho de verdade é já reservar a vaga, porque a chance de acabar tá grande. Eu acho que já tem 8 pessoas na fila de espera. Então, se realmente tiver interesse, o ideal é já reservar a vaga. Acabou até rápido demais. Eu me surpreendeu a venda desse curso, porque a prova de vocês está esse rolo danado, né? O rolo demais. a gente não sabe quando vai ser o da discursiva, então até me surpreendeu a venda desse curso, está vendendo bem mesmo. Não é papo para vender, não. Realmente está com 8 pessoas na fila de espera e já esgotou. E até tem essa surpresa aí. Estou sendo bem sincero aí. Se tiver interesse, o ideal é já reservar, tá? Tá, beleza. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Deu muita gente hoje, gostei bastante. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode me procurar lá no Instagram, no Flávio Vilela 1. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. O padrão de resposta, tá, Murilo? Eu vou te mandar posteriormente lá no seu privado e também vou mandar nos grupos. As perguntas com o meu padrão de resposta, tá? Tá ótimo. Muito obrigado. E parabéns. Agradeço. Muito bem. Obrigado a oportunidade aí, viu? Valeu. O Arthur perguntou cupom de desconto. Calma aí, rapidinho. É Flávio Pro, tá? Eu acho que você consegue usar o desconto só na hora da compra final. Para reservar a vaga, não. E no Desmistificando a Prova Oral, você já consegue usar esse cupom de desconto. Te dá 10% de desconto. Aí, acho que na compra final do outro curso, na reserva de vaga não consegue, você paga os R$100, mas na hora de pagar o valor final, você consegue usar. Então, cupom de desconto Flávio Pro. Boa noite a todos. Candidato, o que é justiça restaurativa? Candidato, o que é crime organizado? Candidato, a seguradora considerou a perca total do veículo. É melhor que você perca o interesse. Qual frase está correta?